Olá, boa tarde. Bom início de semana para você. Hoje, 12 de setembro, agora 12:01 pelo horário de Brasília, o NT Sul está começando ao vivo com os destaques da segunda-feira. O motorista Kleber Andreata Rouchu, de 40 anos, morreu num acidente ocorrido sábado na ERS 403, em Cachoeira do Sul. Ele conduzia um Fiat Estrada no sentido Rio Pardo-Cachoeira. De acordo com informações da Polícia Civil, é possível que Kleber tenha dormido ao volante ao entrar numa reta no trecho do quilômetro 52 no Botucaraí, a cerca de 10 quilômetros da zona urbana de Cachoeira. Ele colidiu o veículo contra o mourão de uma propriedade rural. Com o impacto da batida, Andreata foi arremessado para fora do carro, sendo que o veículo acabou virando sobre o corpo do motorista. Ele faleceu no local. O jovem Daniel Luiz da Silva Mendes, de 18 anos, foi preso na tarde de ontem após colidir um Volkswagen Fox na rua Conde de Porto Alegre, no centro de Cachoeira do Sul, contra um poste de iluminação. Ele havia abordado uma secretária que chegava em sua casa com a filha de 7 anos na rua Pinheiro Machado. De posse de uma faca, ele ameaçou a mulher e acabou roubando o carro da vítima. Na fuga, Mendes acabou colidindo o veículo contra um poste de iluminação, sendo detido por populares que o seguraram até a chegada da Brigada Militar. Ele foi recolhido ao Presídio Estadual de Cachoeira do Sul. Avançam as tratativas para a abertura da Escola de Ensino Médio do Piquiri. Hoje, às 4h30 da tarde, a Comissão de Moradores e todas as partes envolvidas no processo têm reunião com o secretário estadual da Educação, Luiz Antônio Alcoba. O encontro integra as ações acordadas na última audiência pública realizada na escola, dia 31 de agosto, onde a comunidade do Piquiri pressionou mais uma vez pela abertura da escola em caráter de emergencialidade até o final do mês de setembro, ameaçando promover protesto e interrupção da BR-290 caso isso não aconteça. Uma aula sobre os costumes e a cultura do Rio Grande do Sul em pleno acampamento Farroupilha. O projeto Ciranda Escolar proporciona uma experiência inesquecível a estudantes de escolas de todas as regiões do estado. Veja só. A apresentação foi tão bacana que faltaram palavras. É muito divertida. Mas ouvindo Wagner, até parece uma história de amor. Eu aprendi que sempre tem alguém especial que nasce contigo, sabe? E no final acaba sendo seu amor, vamos dizer. Na verdade, O Gato de Bombacha é uma adaptação gauchesca de um clássico infantil. Na versão dos Pampas, o personagem fala de charque, carreta e das indumentárias da prenda e do peão. Que é o mesmo clássico lá da literatura infantil, mas ele foi trazido para a nossa fala, para a nossa gente, para o nosso costume. Fica muito mais gostoso, então, de escutar. A apresentação fez parte da Ciranda Escolar, uma atividade que chega a levar mais de 10 mil estudantes ao acampamento Farroupilha todo ano. O objetivo é proporcionar à criançada uma imersão na cultura do gaúcho. Foi evoluindo, né? O mundo foi evoluindo e realmente o que é nosso, né? As nossas tradições foram deixadas de lado. É algo muito grande, muito importante, uma preocupação muito grande assim de levar as nossas tradições adiante, né? Então Escolas interessadas em participar podem agendar sua visita pelo telefone 51 96 86 41 66. A Ciranda Escolar acontece até o próximo dia 16 no acampamento Farroupilha. A sede do novo Centro de Inovação e Difusão Tecnológica da Unisc em Santa Cruz do Sul foi inaugurada na sexta-feira. A construção da nova unidade do parque contou com recursos de aproximadamente R$ 1 milhão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e da Universidade. O espaço tem o intuito de aproximar empreendedores locais e fomentar o desenvolvimento no Vale do Rio Pardo. Com 12 empresas incubadas, a área de 771 metros quadrados representa o investimento de R$ 1 milhão, com aporte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Quando uma região como esta, que é protagonista de um dos melhores PIBs do Rio Grande do Sul,
é uma comunidade regional altamente desenvolvida, ela propicia a oportunidade de que todas as comunidades locais cresçam junto com a sua região. E quando se leva tecnologia, se leva desenvolvimento científico, se leva pesquisa e se dá oportunidade para isso, eu tenho certeza que a região cresce e todos os municípios crescem. As áreas de atuação do parque englobam biotecnologia, oleoquímica, tecnologia ambiental, da informação e da comunicação, e tecnologia de sistemas e processos industriais. Essa aliança entre governos, municipal, estadual, federal, segmento empresarial e universidade vai fazer toda a diferença na mudança e no desenvolvimento, principalmente na inovação que provoca o desenvolvimento da nossa região. Otimismo cresce entre pequenos empreendedores. Em agosto, voltou a subir o indicador de confiança da micro e pequena empresa, que é medido pelo SPC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. A alta foi de 12,2% na comparação com o mês anterior. Com a mudança no cenário político, os empresários acreditam na recuperação gradual da economia e no crescimento dos negócios. Este é o 4º mês consecutivo em que os varejistas se mostram mais confiantes com o mercado. A pesquisa, que registrou o aumento no índice de confiança, considera a opinião dos varejistas sobre os cenários político, econômico e de concessão de crédito. Esta foi a primeira vez desde o início do estudo, em maio de 2015, que o indicador ultrapassou a marca dos 50 pontos, alcançando 50,17. O indicador funciona como um termômetro que mede o nível de confiança do micro e pequeno empresário em números que vão de 0 a 100. Na prática, a escala considera ainda a avaliação dos varejistas sobre os últimos 6 meses e suas expectativas com relação ao próximo semestre. Para o superintendente da FCDL no estado, este salto na confiança aponta para futuros investimentos no mercado. Quando há uma melhora na confiança, eventualmente ele pode fazer um investimento no seu negócio, visando dar um melhor atendimento para o seu cliente, se preparar mais para as vendas de final de ano, por conta dessa situação um pouco mais favorável que a gente observa no mercado. Foi com um cenário menos pessimista que este microempresário resolveu dar mais um passo importante nos negócios da família. Estamos fazendo já reformas, acreditando na melhora dessa área, que é a nossa área, que é a área do mercado saudável. E as pessoas cada vez mais procuram por uma alimentação saudável. E nós acreditamos nos produtos que nós trabalhamos, né? E com isso fez com que a direção da empresa decidisse fazer novos investimentos. A pesquisa foi aplicada em 800 estabelecimentos de todo o país, com até 49 funcionários. As sondagens são realizadas nos primeiros 10 dias úteis de cada mês. A ANAC e empresas aéreas pedem o fim do limite ao capital estrangeiro na aviação. Neste ano, o Código Brasileiro de Aeronáutica completa 30 anos. Uma comissão especial de senadores analisa um projeto de lei que atualiza o código. De acordo com o Código de 1986, ainda em vigor, o limite máximo ao capital externo é de 20%. Mas a necessidade de atrair investimentos e a melhoria do atendimento aos usuários surgem como argumentos para a retirada das barreiras ao dinheiro que vem de fora. O novo código está sendo debatido por representantes de diversos setores numa comissão especial. O Brasil ele tem pouca poupança doméstica hoje, o que encarece os investimentos. Então, o capital estrangeiro nós julgamos que seria uma forma mais efetiva de aumentar a concorrência no setor. O setor que vem com prejuízos bilionários desde 2011. As empresas estão tendo dificuldades na alavancagem de investimentos de recursos e o capital estrangeiro viria em socorro ao setor, inclusive, nesse momento. Nós somos a favor da retirada da restrição do capital estrangeiro, porque nós entendemos que a aviação é um negócio como qualquer outro. Hoje no Brasil só tem empresários brasileiros, as empresas são todas brasileiras e nós temos uma grande redução. Desde que começou a queda de demanda, as empresas brasileiras no conjunto já devolveram 60 aviões, né? Sindicato dos aeronautas, empresas e governo concordam que, mesmo com a retirada dos limites, o capital estrangeiro deve ser regulamentado.
O presidente da comissão mantém o compromisso de aprovar o novo código ainda este ano. Vamos entregar até outubro para que a comissão, a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, aprove num tempo mais rápido, que a gente leve para o plenário ainda no mais tardar novembro, para que a gente aprove esse novo marco regulatório da aviação brasileira. 12h11 pelo horário de Brasília. Vamos para um rápido intervalo e a seguir você vai ver. Aqui no 13º Grupo de Artilharia de Campanha, atualmente 4 projetos ecológicos estão sendo desenvolvidos. Projetos esses que, além de beneficiar a natureza, também são de grande significado para a manutenção e os serviços do dia a dia aqui da unidade militar. E tem ainda as dicas de aproveitamento total de alimentos com Denise Caspani. A nutrição tem uma linha que propõe aproveitamento integral dos alimentos. E se pudesse usar só alimentos naturais, melhor ainda. Mas na impossibilidade, que use o mínimo possível de alimentos processados, alimentos com embalagens, que a natureza tanto demora para poder absorver e que vai penalizar com certeza o nosso planeta, o nosso solo. Estamos de volta ao vivo. Estimular a doação de medula óssea. Essa é a meta de uma ação social promovida pelo Congresso da Sociedade Brasileira de Dermatologia. A campanha Você é uma pessoa mais importante da minha vida contou com o apoio da ONG Doutorzinhos, que coletou amostras de sangue para o Banco de Medula Óssea do Estado. A ação foi realizada nos corredores do pavilhão onde acontece o evento. Com jaleco branco e nariz de palhaço, voluntários da ONG Doutorzinho captaram possíveis doadores de medula. 60 pessoas aceitaram se cadastrar no banco de doadores e foram encaminhadas para coletar sangue em um futuro teste de compatibilidade com pacientes em espera. Nós tínhamos pensado num X de amostras coletadas, tivemos que ir além do que a gente tinha imaginado e ainda tivemos que negar algumas pessoas que não conseguiram também se inscrever. Então, mais do que nunca, a gente quer que essa ação vá adiante e que tenha outras oportunidades do pessoal poder também entrar nesse cadastro. Juliano se tornou um doador e achou o procedimento muito simples. Coletado uma amostra de sangue como se fosse um exame de sangue mesmo, então uma amostra de sangue muito pequena. O transplante de medula óssea é um tratamento proposto para doenças que afetam as células do sangue, como leucemia e linfomas. Conforme a Secretaria Estadual de Saúde, no Rio Grande do Sul, existem 94 pacientes na lista de espera. No país, há cerca de 4 milhões de doadores cadastrados, segundo o Registro Nacional de Voluntários de Medula Óssea. Agora, 12h19, no quadro Nutrição de hoje, Denise Caspani fala de um tema muito importante, o aproveitamento total de alimentos. A maioria dos alimentos pode e deve ser aproveitadas em sua totalidade. Alguns motivos básicos são a economia, a preservação do meio ambiente e os benefícios para a saúde. As partes dos alimentos que normalmente jogamos fora possuem nutrientes essenciais para a nossa saúde. Veja só. Olá, tudo bem? Sustentabilidade. Essa palavra está na mídia, todo mundo ouve essa palavra o tempo todo. O que isso tem a ver com o nosso quadro Nutrição? Tudo a ver, gente. A nutrição, ela está alicerçada no uso dos alimentos que a natureza disponibiliza. Claro que hoje muitos alimentos são feitos em laboratório, industrializados, são preparados a partir de alguma matéria-prima. Mesmo assim, nós utilizamos como base e matéria-prima o próprio ambiente. E o consumo desses alimentos industrializados, de forma desenfreada, sem nenhum controle, acaba penalizando mais ainda o nosso planeta, que já está com bastante problemas. E nós sabemos, olha, os problemas climáticos que nós temos enfrentado no mundo todo, isso não é nada menos do que consequência dos nossos atos inconsequentes, não é? Então, achei oportuno que hoje nós falássemos um pouquinho sobre isso.
A nutrição tem uma linha que propõe aproveitamento integral dos alimentos. Além de preconizar, recomendar, orientar que as pessoas utilizem os alimentos na sua forma natural, na maior parte do tempo, sempre que possível, e se pudesse usar só alimentos naturais, melhor ainda, mas na impossibilidade que use o mínimo possível de alimentos processados, alimentos com embalagens, que a natureza tanto demora para poder absorver e que vai penalizar com certeza o nosso planeta, o nosso solo. Além disso, o alimento ele pode ser utilizado na sua totalidade. Como existe desperdício nesse aspecto? Tem gente que consome a polpa da fruta, coloca a casca fora, a semente, os vegetais, legumes e verduras, muitos deles nós podemos aproveitar os talos. Então tem muitos alimentos que nós podemos aproveitar, cascas de frutas que nós não podemos comer, que nós não podemos consumir junto com a fruta, como é o caso, por exemplo, da maçã. A maçã é uma fruta que a gente pode comer com casca, a pera também é uma fruta, já a banana fica complicado, mas nós podemos utilizar a casca da banana para algumas preparações. E essa utilização depende muito de criatividade e boa vontade também. Nós precisamos ter, além disso, o conhecimento para a técnica correta, para que nós possamos utilizar aquela parte do alimento de uma forma que a nossa preparação fique saborosa e nutritiva. Dessa forma, nós vamos poupar o nosso planeta de tanto desperdício e, além disso, de tanto lixo que, na verdade, não é lixo. Vamos diminuir a quantidade de resíduos sólidos que nós podemos, muitos deles, aproveitar sim e contribuir para a nossa saúde. No nosso quadro, em próximos programas, teremos uma novidade. Vou compartilhar esse espaço com outra pessoa. Aguarde! Uma boa tarde para você e até a próxima semana. Segundo o Ministério da Saúde, o Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com o maior índice de casos de câncer do país. Mas hoje a cura desse mal está presente em 60% dos casos. Você vai ver na reportagem histórias de quem sobreviveu ao câncer. Agora eles são indispensáveis e dão o charme ao visual da Maria de Lourdes. Chapéu eu nunca usava, assim, eu não gostava, né, de usar. Tem montes de chapéu, daí agora eu adoro. Para quem sofreu tanto no início, né, agora eu fiz uma moda para mim. O câncer da Maria de Lourdes é o mais comum no Brasil. 30% de todos os casos de tumores malignos são cânceres de pele, não melanoma. Iniciou com uma manchinha avermelhada e assim parece que com umas escaminhas assim branquinhas, sabe? Coça muito assim e dá umas ferroadas, assim. Ficou aquela feridinha, entendeu? Às vezes fechava, às vezes não, né? E daí eu fiquei preocupada. No peito, no braço, nas costas. Em 7 anos depois do primeiro, foram várias novas cirurgias ou procedimentos ambulatoriais. 18 procedimentos. Foi do acúmulo do sol, né? Não tem nada a fazer daí. Então é desde criança, né? É para sempre, né? Uma coisa que tá fazendo parte, né? Agora mudou tudo, né? Para mim. O médico avisou no bloco cirúrgico. Eu tenho que te salvar. Eu quero tentar preservar a tua fala, deglutição. E então vamos, né? Dentro do bloco cirúrgico tinha um patologista que fez a biópsia, né? E ele tirou o primário da amígdala e foi tentando livrar a cadeia de linfonodos. Só que a cadeia de linfonodos estava agarrada no músculo, acho que é o trapézio. Então ele teve que seccionar, cortar, ele não queria me deixar meio manetinha. Ele cortou o músculo para que as metástases não se espalhassem pela bainha do nervo, do músculo, o que é muito comum.
A premiada escritora e jornalista Cíntia Moscovitch partiu de uma dor de garganta com uma possível íngua no pescoço para o diagnóstico de um câncer já com metástases. Na cirurgia, os médicos encontraram o tumor principal na amígdala e o tratamento com químio e radioterapia seria dos mais lesivos e dolorosos. O câncer de boca e pescoço, por mais evoluído que esteja os procedimentos, ainda provocam sequelas duríssimas, né? E irradiar essa zona aqui significa secar a língua e matar todas as papilas gustativas. Qual é o problema de não ter saliva, né? Tu não tem essa ideia. Na verdade, assim, não ter saliva significa tu não sentir gosto de coisíssima nenhuma, significa tu ter rachaduras em toda a boca fica desidratada. No meu caso, começaram a cair pedaços da gengiva, assim, amarelecia e caía. E tem a baixíssima imunidade, limitando as mais corriqueiras e afetivas situações de vida. Eu tinha uma aluna de criação literária, a Fernanda, e a Fernanda teve um mieloma e ela não resistiu. Mas antes de falecer, ela veio conversar comigo. E ela dizia que ela lamentava profundamente não poder tocar nos cachorros dela, era cachorreira. E quando eu estava no hospital, que o médico vinha me noticiando o que poderia acontecer, e eu disse para ele, olha, não precisa me contar mais nada, eu só tenho uma coisa. Eu não vou ficar sem tocar nos meus cachorros. Eu vou agarrar e beijar meus cachorros. Ele disse, não, mas poodle nem cachorro poodle é rato com pelo. Aí eu disse uma barbaridade para ele, muito assim, uma coisa muito feia, muito mal criada. E foi o início da nossa amizade. Cerca de 600 produtores, técnicos e estudantes participaram do Dia de Campo de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. O evento foi neste fim de semana na Embrapa Trigo, em Passo Fundo. A segunda edição do evento, que destacou o manejo do solo e a produção animal, contou com a presença do governador José Ivo Sartori. A integração entre a pesquisa e a prática é um dos ganhos que cada um de vocês pode ter nesse dia de campo. Isso vale tanto para quem está mostrando suas atividades, quanto para quem está aprendendo. Em 4 estações, os participantes tiveram informações sobre pastagens perenes e anuais, grãos de cereais de inverno na alimentação animal e manejo e conservação de solos. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, afirmou que as pesquisas da Embrapa ajudaram o Brasil a atingir o reconhecimento no setor da agricultura. Foram as pesquisas da Embrapa que levaram os grãos para o Cerrado, que desenvolveram a produção extraordinária que nós temos hoje. Estamos aí passando os Estados Unidos na produção de soja, de desenvolver uma produção alternativa e adaptada a vários solos, a vários climas, de vários tipos de grãos e em outras áreas também. O Dia de Campo é realizado pela Secretaria Estadual do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, em parceria com a Embrapa Trigo, Emater, Sebrae e o Governo Federal. O 13º Grupo de Artilharia de Campanha General Polidoro, daqui de Cachoeira do Sul, tem colocado desde o ano passado a defesa do meio ambiente como parte da rotina diária. Vamos conhecer agora uma outra faceta desta unidade militar. A reportagem é de Helena Caetano. Militares mobilizados para, em datas especiais, participarem de formaturas. Viaturas em constante manutenção e aptas ao uso sempre que necessário. São apenas 2 exemplos de situações de rotina de uma unidade militar. Nada atípico. Mas o que muita gente desconhece é que dentro de um quartel, a defesa do meio ambiente também é preocupação e alvo de ações que integram a rotina dos militares. Aqui no 13º Grupo de Artilharia de Campanha, atualmente 4 projetos ecológicos estão sendo desenvolvidos. Projetos esses que, além de beneficiar a natureza, também são de grande significado para a manutenção e os serviços do dia a dia aqui da unidade militar. Tenente Coronel Ramires assumiu o comando da unidade militar em janeiro de 2015 e desde então buscou alianças com parceiros como o Hospital, Liga Feminina de Combate ao Câncer, escolas e Secretaria do Meio Ambiente para a implementação do projeto Meio Ambiente do 13º GAC. Atualmente, o projeto possui várias frentes de atuação.
O grande embrião foi realmente a da água da chuva. E aí apareceu essa oportunidade de nós fazermos uma parceria com o Colégio Barão do Rio Branco, onde nós aí iniciamos o projeto da coleta do lixo seletivo. E logo paralelo a isso, nós também implantamos com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente a reutilização do óleo vegetal e estamos também com o projeto da nossa horta. Essa aí sim já tinha uma horta aqui na unidade e nós demos aí uma implementada maior na relação do convênio com cursos do Senar para deixar o nosso pessoal melhor qualificado. Além de ter uma economia na nossa parte da alimentação, nós temos também uma qualificação melhor do nosso pessoal quando retorna aí para a sociedade civil. Percorremos alguns setores para conhecer de perto como os projetos são desenvolvidos. Nossa primeira parada é a cozinha. Este é um dos 3 refeitórios aqui da unidade militar. Diariamente, cerca de 500 refeições são servidas. E na confecção, na elaboração dessas 500 refeições, mensalmente sobram cerca de 20 litros de óleo saturado. Este número parece pouco para a quantidade de alimento preparado diariamente. E realmente é. E para isso há uma explicação. A unidade possui caldeira a vapor, que prepara grande parte dos alimentos de maneira mais saudável e sem uso de gordura. Mesmo assim, o que é utilizado possui destinação adequada. A gente realiza essa captação desse material em parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente para dar a destinação correta. Esse material ele deve ser reaproveitado como na produção de biodiesel, de tintas a óleo, sabão. Quando esse material é descartado incorretamente, que ele vai pelas pias, pelos ralos, ele gera um entupimento, ele entope o encanamento das casas, gera acúmulo de gordura nas caixas de gordura e o que sobra disso daí passa para a rede de tratamento de esgoto e vai para os rios, gerando a poluição ambiental em si. A separação do lixo acontece em toda a unidade. Todos os militares já estão cientes do projeto e já integraram às rotinas diárias o descarte seletivo. Mais adiante, um grupo de militares cuida da manutenção das 75 viaturas e os 18 obuseiros que dão ao 13º GAC o título de unidade que possui maior potência de fogo no Brasil. Mas nem sempre tudo está assim tão limpinho. Em períodos de manobras, acampamentos e missões de campo, quando as viaturas retornam ao quartel, para livrá-las do barro e poeira, há necessidade de muita água. E foi justamente esse aspecto que motivou a coleta de água da chuva há cerca de 1 ano. E desde então, a conta de água reduziu em cerca de 30%. Sargento Adriano é o encarregado de viaturas da bateria de obuses. O nosso material trabalha muito no barro, então foi o que deu o passo inicial que motivou a gente a fazer essa coleta aqui, né? E uma questão de meio ambiente também, né? Sargento, essa água é coletada da chuva, ela recebe algum tratamento especial ainda que ela não seja para consumo humano? A cada 15 dias nós fizemos uma adição de cloro nela, né? Que até para evitar a proliferação de insetos, no exemplo, no caso o mosquito, né? Porque essa água acaba ficando parada. Se não tiver um período de chuva de 1 semana, essa água acaba ficando parada. Então, a gente é feito um tratamento nela a cada 15 dias. Aqui na bateria do comando, mais uma cisterna de 1.500 litros conectada a uma calha também coleta água da chuva. Um método simples, eficiente e que faz a diferença. É um sistema bem simples, né? Apenas colocamos uma calha ali, pegamos uma cisterna, né, que nós tínhamos na garagem, né, que ela era só ocupada em situações de campo, né? Colocamos embaixo ali, efetuando a coleta da água. Assim que ela plena, ela estiver cheia, a gente leva para uma caixa d'água maior de 5.000 litros e transferimos essa água para a caixa maior, que dessa caixa ela é da rampa de lavagem realmente, onde a gente efetua a limpeza das viaturas, né? A gente transfere para a caixa maior e trouxemos ela, né, novamente ali para a calha e esperamos a próxima chuva. O projeto ambiental aqui do 13º Grupo de Artilharia de Campanha é bastante amplo e procura utilizar todos os recursos naturais disponíveis. Este açude, por exemplo, logo vai ser incrementado com alevinos. A intenção é produzir o suficiente para que a unidade militar seja abastecida diretamente daqui. E além da autossuficiência na produção de peixes, essa é a meta também para outro ponto que já recebe a atenção dos militares: a produção de hortigranjeiros sem agrotóxicos.
2 estufas já estão sendo cultivadas e, a partir de outubro, com assistência técnica e orientação do Senar RS, outras deverão ser construídas. Além disso, outro alvo é proporcionar uma nova formação e qualificação para os soldados. O nosso projeto da Horta, do Grupo General Polidoro, tem por finalidade suprir as próprias necessidades do próprio aquartelamento e, principalmente, nós incentivarmos o nosso soldado à produção natural, sem utilização de agrotóxicos, né? Haja vista que muitos dos nossos soldados, eles vêm da zona rural. Então, juntamente com o Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, ele vem nos apoiando, a partir de outubro agora, vem nos apoiando em instruções e cursos acerca desse serviço, que é a manutenção das estufas, produção de hortaliças básicas e produção de hortaliças em estufas. O Exército ele já tem uma consciência muito particular em relação ao meio ambiente. Então, existem em outras unidades militares projetos desta natureza, que nós estamos adotando hoje aqui no nosso 3GAC, o nosso Grupo General Polidoro. A importância disso é nós valorizarmos o meio ambiente, nós utilizarmos destes meios para fazer a economia para a unidade e criar uma mentalidade ambiental dentro da unidade militar. A consciência ecológica é trabalhada na prática. Exatamente, a consciência ecológica é trabalhada na prática, além de trazer vários benefícios, não só para a unidade, como para a comunidade como um todo, porque nós temos as parcerias aí com várias entidades públicas e privadas do município de Cachoeira do Sul. Excelente trabalho, é isso aí, cada instituição fazendo a sua parte, cada pessoa fazendo a sua parte pelo meio ambiente. 12h37, nós vamos para um rápido intervalo. A seguir, o estudante de filosofia Altieres Nunes deve publicar sua primeira obra na 32ª Feira do Livro de Cachoeira do Sul. O livro chama-se A Visão do Pensamento e é como eu sempre digo, que nenhum homem nasce herói, nenhum homem nasce bandido. Ele se torna o que ele é, ele se molda o que ele é pelas escolhas e renúncias que ele faz durante a sua vida. Com certeza. E tem ainda dicas para se preparar para o Enem, que acontece em novembro. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta ao vivo, agora 12h42, pelo horário de Brasília. O Enem deste ano acontece nos dias 5 e 6 de novembro, mas muitos estudantes já se preparam desde o início do ano. E isso envolve disciplina, dedicação e atitudes importantes para vencer a concorrência e conquistar uma vaga na universidade pública. Bruna e Monique pretendem ser médicas e já estão se preparando para entrar na universidade. Estudam cerca de 12 horas por dia em casa e aqui na sala do curso preparatório para o vestibular. As provas que vão garantir uma vaga na universidade estão marcadas para o fim do ano. Até lá, vão ter que estudar pelo menos 10 disciplinas. O tempo para diversão e passeio com a turma fica comprometido. Não dá para sair direito com os amigos, tem que sempre ter horário planejado antes para poder se divertir. E é difícil. Assim, não tem vida social, praticamente não tem. Você não pretende escolher outra profissão? Não, eu quero ser médica mesmo. Como é que surgiu essa ideia? Minha mãe e meu pai são médicos, então eu já cresci dentro, então... Mais dificultoso é estudar as matérias que você não gosta, né? Que você tem que focar bastante, que você tem dificuldade, com certeza, né? Vai chegar lá. Opa! Este curso extensivo de preparação para o vestibular é um dos mais frequentados de São Paulo. O coordenador dá uma dica. Para ser bem-sucedido nas provas, o aluno deve evitar o acúmulo de matérias. Principalmente se você deixa acumular uma matéria de exatas, por exemplo, você não consegue assistir a aula seguinte sem ter estudado a aula anterior. Então esse é um segredinho. É pequenininho, tal, mas ele é fundamental. De acordo com especialistas, o vestibulando deve criar estratégias, roteiros e planos para esse momento decisivo da vida. Estabelecer uma rotina com horários para o estudo e descanso ajuda a organizar o tempo e se preparar com mais calma. Leitura de jornais, revistas e internet. Ficar por dentro do que acontece no mundo. Muitas vezes, atualidades são temas de redação. Fazer exercícios e ler resumos para fixar conteúdo estudado. Diminuir o ritmo e descansar na véspera da prova, que deve ser feita com calma
e concentração. É interessante até você praticar um esporte em final de semana. Não é só estudar também, tem que praticar um esporte para você estar mais ou menos em forma, né? E ter disposição para o estudo. Com facilidade ao lidar com números, o estudante Bruno sonha com engenharia, mas já sabe do desafio que vem pela frente. Além das aulas do cursinho, os estudos continuam em casa. Pausa mesmo só no domingo. Domingo dá para ficar livre, Uma provinha de manhã, mas durante a tarde inteira é livre. Digiane, de 20 anos, foi aprovada no vestibular de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de São Paulo. Biotecnologia foi a área que ela escolheu. Vai estudar em período integral. Fazer graduação em uma instituição pública sempre foi o sonho da estudante. Durante esses 3 anos, assim, eu queria tanto a engenharia civil como eu queria a biotecnologia. Então eu fiquei um pouco indecisa, mas no fim das contas a biotecnologia falou mais alto. Foram horas de estudo com os olhos grudados nos livros. Além de estudar sozinha em casa, a estudante participava de graça das aulas de um cursinho preparatório de vestibular, voltado para alunos de famílias de baixa renda. Sobre o futuro, Digiane já sabe o que vai fazer. Bom, eu pretendo estar trabalhando na área que eu desejo, né? Pretendo continuar estudando, porque hoje em dia não tem como você ficar sem estudar. E quem sabe estar ajudando no cursinho da onde eu vim. Aqui em Cachoeira do Sul, um estudante de filosofia pretende lançar seu primeiro livro no mês que vem, durante a Feira do Livro da cidade. A obra A Visão do Pensamento foi escrita pensando em nós, mulheres. A repórter Gabriela Belo conversou com o escritor. Veja a entrevista. O Altieres Nunes ele vai lançar o seu primeiro livro agora durante a 32ª edição da Feira do Livro de Cachoeira do Sul, que deve acontecer entre os dias 21 e 25 de outubro. Ele está comigo aqui no centro, na Praça José Bonifácio, onde deve ocorrer a Feira do Livro, e vai me contar um pouquinho de como que foi escrever essa obra que tem como título A Visão do Pensamento. Boa tarde, Altieres. Como te sentes próximo aí do lançamento? Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, telespectadores, amigos cachoeirenses. Eu me sinto muito motivado, porque esse livro, digamos assim, é um projeto de 30 anos que eu estou arquivando e agora, nesse momento, estou retirando ele do baú e dando ele a luminosidade das estrelas, que é através das pessoas que estão colaborando, os empresários e amigos cachoeirenses, o meu livro finalmente vai conseguir ser publicado e vai ser lançado na Feira do Livro deste ano. Do que trata a obra, Altieres? O livro trata-se de 2 temas, motivacional e reflexão. É um livro focado na questão da crise política e econômica. As pessoas estão muito intérpretas e muito estressadas. E nesse momento nada melhor do que uma palavra de incentivo, às vezes um ombro amigo, resolve um problema que dinheiro nenhum pode comprar. E o meu livro retrata sobre isso. Apenas palavras de positividade que vão acalentar os corações, que hoje, por um momento, ainda que nebuloso, mas passageiro, eu pretendo poder ajudar. E essa é a minha contribuição como cidadão, não apenas como escritor, mas isso eu vi e vivi na minha vida. E graças às reflexões que outras pessoas passaram até hoje durante a minha vida, que eu consegui chegar hoje e ter essa consciência de lançar esse livro para não só para ganhar dinheiro, mas sim para ajudar as pessoas, porque eu só cheguei aqui porque as pessoas me ajudaram. Então eu sou muito grato a todas as pessoas que me ajudaram. Não vou listar o nome delas porque são muitas, mas todas elas são pessoas abençoadas. E é uma história, né, como tu falaste, são reflexões escritas por ti, que esta é a primeira vez que chegarão até as mãos dos leitores, mas outras obras já foram escritas por ti, porém não publicadas. Exatamente. Eu sempre escrevi desde 12, 13 anos, que eu sempre fui apaixonado por leitura, por Freud, por Sócrates e outros tantos grandes escritores aí do nosso passado. Mas só hoje, depois de muito tempo, depois de me tornar pai, né? Porque graças a Deus hoje eu tenho um filho com 1 ano e 3 meses, e aí com ele eu estou aprendendo muito mais do que aprendi com outros ancestrais. Então isso me levou a uma reflexão de que eu tinha que deixar para a sociedade algo que eu recebi dos meus pais, dos meus avós,
e não deixar isso guardado secretamente na minha mente, porque uma ideia, sem tu expor, jamais as pessoas vão conhecê-la. Então o livro chama-se A Visão do Pensamento, e é como eu sempre digo, que nem um homem nasce herói, nem um homem nasce bandido. Ele se torna o que ele é, ele se molda o que ele é pelas escolhas e renúncias que ele faz durante a sua vida. Tu, aos 30 anos, como que te sentes? Como que foi esse teu período de evolução, de crescimento? Acredito que foi um tempo de aprendizado. Eu digo que agora que eu estou nascendo para a vida. Então as pessoas vão amadurecendo de uma forma inteligente, outros dizem que vão envelhecendo. Eu não acredito na velhice, eu acredito na maturidade. Porque pessoas não têm 30 anos, pessoas não têm 60 anos. Pessoas têm a maturidade. Com 15, 16 anos eu conheço gente mais madura até do que eu. E conheço também pessoas que com 60 anos que são mais imaturos do que meu filho. Entende? Então isso só o tempo pode deixar a gente mais maduro, mas não é o tempo de anos e dias, de horas, é o tempo da maturidade. Isso só errando muito e procurando sempre o lado positivo de cada situação para deixar de errar. Mas não só deixar de errar, e procurar aprender com os próprios erros, admitir os nossos próprios erros, parar de apontar a culpa ao próximo e pensar um pouquinho o porquê que o outro está tão irritado às vezes contigo. Se às vezes você fez alguma coisa e não admitiu. Quando tu admite a culpa, naturalmente é a redenção do teu pecado, do teu erro, seja o que for. Admitir a culpa é enaltecer o erro que você acabou de cometer. Isso é evoluir, isso é maturidade, não são os anos que passam. Isso nenhuma faculdade ensina, nem um colégio ensina, nem um pai ensina. Isso só a vida te ensina. Se você abrir a sua mente para aprender, aprenderá. Se não abrir a mente, vai ter que voltar outras vezes e talvez não será suficiente. Altieres, e quais as suas expectativas depois do livro impresso com os leitores? Olha, acredito que a expectativa é muito boa, porque antes mesmo de eu ter o livro, eu estou só com o layout dele aqui, eu já tenho algumas dezenas de livros vendidos já, apenas com o approach de eu fazendo a publicidade. As pessoas têm muita confiança nesse assunto. É um assunto que eu fiz o livro bem pequeno, porque é um assunto que não tem muito o que falar, é um assunto que tem que aprender. É um assunto que onde você abrir o meu livro e ler uma frase, e eu tenho a petulância de dizer que se você conseguir entender o que eu quis dizer, talvez, não sei se você precise ler todo o resto do livro, porque você vai precisar de tempo para ler todo o resto do livro. Eu não digo tempo, aquele tempo do final do dia, mas aquele tempo de precisar. Quando você tiver um problema, abra o meu livro. Eu tenho certeza que lá vai estar a solução para o seu problema. Mas primeiramente é preciso que você acredite que lá vai estar a solução. Porque vai estar a solução. A solução, ela está na gente. Se você acredita num chá, num remédio ou num pensamento, aquilo faz efeito. Mas para que ele faça efeito, você tem que deixar a sua mente se libertar do negativismo. Porque hoje o negativismo na sociedade, ele provoca 40% das doenças que estão na sociedade é pelo negativismo. Acredite mais, que você pode muito mais. Mas acredite mesmo, não fale para os outros. Fale para você mesmo na frente do seu espelho. Olhe de manhã na frente do seu espelho. Veja bem o seu rosto e diga que está grato pelo que você tem. Não estou falando de beleza, estou falando de satisfação de espírito. Todos nós somos perfeitos. Basta que nós acreditamos nessa perfeição. Deus já nos deu tudo o que nós temos, a mãe natureza. Nós só precisamos aprender a conviver em harmonia e não destruir a mãe natureza. Assim como a nossa mãe nos tratou bem, nós temos que tratar a nossa mãe com a mesma reciprocidade. Tratar bem aqueles que nos amam. Só assim podemos chegar a um nível que jamais poderemos chegar sem essa união. Muito obrigado, Altieres, por ter contado um pouquinho do que diz nas páginas de A Visão do Pensamento e um ótimo lançamento para ti durante a 32ª edição da Feira do Livro aqui no município. Obrigado, Gabriela. Obrigado, TV Cachoeira, TV Novo Tempo. Gostaria de agradecer a todos que contribuíram para esse momento.
Segunda-feira com sol entre nuvens em Cachoeira do Sul. Podem ocorrer pancadas de chuva agora à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 14 e 31 graus. Amanhã, terça-feira, o dia será de tempo chuvoso, com temporal pela manhã e à tarde. À noite, o céu fica nublado e pode garoar. As temperaturas ficam entre 13 e 24 graus. Já na quarta-feira, o dia será de sol com nuvens durante o dia e períodos de céu nublado à tarde e à noite. Mínima de 8 e máxima de 19 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Um ciclone de fortes proporções mexerá com a temperatura do Rio Grande do Sul já nesta segunda-feira. Uma massa de ar quente cobre o território gaúcho e o sol aparece na maioria das áreas em jornadas de calor. Podem ocorrer pancadas de chuva no centro e no leste do estado. Na capital, Porto Alegre, a máxima prevista é de 29 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 32. Em Passo Fundo, no norte do estado, 30 graus. Em Santa Maria, na região central, também 30. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 30 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 22 graus.